números racionais. Agora nesse vídeo nós vamos ver divisão, potência e raiz com números racionais. Agora, divisão com números racionais. Resolve como? Quando ele vier em forma de fração. Então, quando ele vier em forma de fração, ele pode vir desse jeito, olha, com o símbolo de divisão, ou desse jeito, uma fração sobre outra fração. E resolve do mesmo jeito, pessoal. Isso daqui é só formatos, tá bom? Então, resolve como? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. O que seria inverso? Se eu tenho 4 quintos, então eu vou ficar com 5 quartos, certo? Só inverter a fração. E multiplicação de fração, já vimos. Resolve como? 1 vezes 5 e o 3 vezes 4, que dá 12. Acabou. Lembrando, pessoal, que tanto na divisão quanto na multiplicação existe jogo de sinais. Que jogo é esse? Quando eu tenho dois números com o mesmo sinal, o resultado vai ser positivo. Se eu tenho dois números com sinais contrários, o resultado será negativo. Nesse caso, olha, perceba que essa fração, o sinal dele é positivo. Camila, não estou vendo, mas quando você não está vendo é porque esse sinal é mais. Esse outro também, o sinal dele é positivo. Então, sinais iguais, o resultado vai ser sempre mais. Vamos vir para esse. Resolve como? Repete a primeira fração. Camila, agora, quem vai ser a primeira fração? A fração que está em cima. Então, nós vamos repetir ela. Menos 4/3 vezes o inverso da segunda fração. Se eu tenho 2 sobre 7, então aqui vai ser 7 sobre 2, tá bom? Resolve como? Ó, o número de cima vezes o número de cima e o número de baixo vezes o número de baixo. E o sinal? Ó, sinais contrários, porque esse é negativo e esse que vocês não estão vendo é positivo. Então, sinais diferentes é sempre menos. Pessoal, lembrando que toda fração, se ela der para simplificar, simplifique. O que é simplificar? É dividir os dois números, tanto o numerador quanto o denominador, pelo o mesmo número. 5 sobre 12. Tem algum número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo? Não. Por isso que eu parei ali. Agora, observem essa outra fração. Eu tenho 28 sobre 6. Tem algum número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo? Tem. O 2. Então, eles dois dá para dividir por 2, certo? O sinal permanece. 28 dividido por 2 vai dar 14. E 6 dividido por 2 dá 3. Vamos fazer o processo de novo. Tem algum número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo? Esse 14 e esse 3? Não. Então, acaba por aqui. Tá bom? Continuando ainda com divisão de números racionais, só que agora em forma decimal. Divide como? Primeira regra, pessoal, que é uma dica. A mesma quantidade de números que eu tiver depois da vírgula em um número, eu também vou precisar ter essa mesma quantidade no outro número. E se eu não tiver, Camila? Acrescenta como? Com 0, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho 5,24 e aqui eu tenho só 2. Então, para que eles fiquem iguais, eu vou acrescentar uma vírgula e 2 zeros. Por que 2 zeros? Porque eu tenho que ter a mesma quantidade de números depois da vírgula nos dois números. Então, próximo passo, quando eu fizer isso, aí eu posso excluir, ó, a vírgula, tá bom? Ficando como? 524 dividido para 200. Lembrando que na divisão eu sempre tenho que ter um número maior do que esse, tá certo? 5 é maior do que 200? Não. 52 é maior do que 200? Não. 524 é maior do que 200? É. Então eu vou ter que usar esse 524, tá bom? Então, que número vezes 200 dá próximo de 524?
2. Concorda comigo? Porque 2 vezes 200 vai dar quanto? 400. Se fosse 3 vezes 200, daria quanto? 600. E 600 passa? Não pode passar. Então, aqui eu vou ficar com 400. E só fazer a subtração. 524 menos 400 vai dar 124. Vamos para a mesma ideia. 124 dá para dividir para 200? Não. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que chamar alguém, mas eu não tenho mais ninguém para chamar. Então, agora eu acrescento o zero e a vírgula aqui, ó, ficando 1.240 dividido para 200. Então, que número vezes 200 dá próximo de 1.240? 6. Porque 6 vezes 200 vai dar 1.200. Sobra quanto? 40. 40 dá para dividir? Não. Então, eu vou acrescentar quem? O zero. Então, se eu acrescentar um zero aqui, indica que eu vou acrescentar uma vírgula lá. Não. Essa vírgula é uma única vez, tá bom? Agora, eu tenho 400 dividido para 200 dá quanto? 2. Porque 2 vezes 200 dá 400 e não sobra nada. Então, ó, voltando ao início, que eu tinha 5,4 dividido para 2, dá quanto? 2,62. Vamos fazer o teste? 5,24 dividido para 2, 2,62. Maravilha, né? Agora vamos vir para cá. Eu tenho 45 dividido para 1,2. Nesse outro, pessoal, quem tinha vírgula? Esse. Aí eu tive que acrescentar onde? Nesse outro. Agora eu tenho a vírgula nesse. Eu vou ter que acrescentar onde? Nesse outro. Também, pessoal, se por um acaso eu tivesse, sei lá, 4,2 dividido para 1,23. Os dois têm vírgula. E aí? Então, para que eles ficassem iguais, com as mesmas quantidades de números depois da vírgula, né? Eu teria que acrescentar nesse, porque esse só tem um número depois da vírgula e esse 2. Então, eu iria fazer isso para daí sim poder tirar a vírgula e ficar 420 dividido para 123. Então, eu tenho 45 dividido para 1,2, vou ter que acrescentar aqui. Então, todo número no final tem uma vírgula, né? Então, já vou colocar a vírgula lá no 45. Como assim, Camila? Por que todo número tem vírgula? De novo. Que número é esse? 1. E esse? 1 também. E esse? 1 também. Então, todo número, pessoal, ele tem uma vírgula, mesmo que você não esteja vendo. Por exemplo, se eu tiver aqui 52, a vírgula está onde? Lá no final, mesmo que você não esteja vendo. Porque se eu fizer vírgula 0, eu ainda vou ficar com 52. Se eu ficar com vírgula 00, eu ainda vou ficar com 52. Estranho seria se eu colocasse a vírgula entre eles dois. Aí sim, eu mudaria totalmente o número de 52 para 5,2. Por isso que eu não modifiquei em nada esse 45, colocando a vírgula lá no final, tá bom? Agora sim, eu tenho um número depois da vírgula aqui, então eu também preciso ter um número depois da vírgula nesse outro. Para quê? Para poder tirar a vírgula deles, ficando 450 dividido para 12. Mesma ideia desse outro, sempre tem que ter um número maior para dividir para esse outro número. 4 dividido para 12, dá certo? Não, então eu vou ter que chamar o 5, ficando 45 dividido para 12. Que número vezes 12 dá próximo de 45? Eu fico tentando ali na minha cabeça. 2 dá só 24. 3 vezes 12 dá 36, ainda está longe. 4 dá 48. Opa, mas passou. Não pode passar.
Então vai ser quem? O 3 mesmo. 3 vezes 12 dá 36. Sobra 9. 9 dá para dividir para 12? Não. Então o que eu vou fazer? Vou descer o outro número, que é um zero. Então 90 dividido para 12. Camila, você desceu um zero. Eu acrescento aqui a vírgula? Não. Esse zero é porque ainda faz parte de lá, tá bom? Do número. Se não tivesse mais ninguém para baixar e eu tivesse que acrescentar zero, aí sim eu iria colocar a vírgula, tá bom? 90 dividido para 12. Vamos pensar. Que número vezes 12 dá próximo de 90? 7. 7 vezes 12 vai dar 84. E sobra 6. Agora sim. Olha só. 6 dá para dividir para 12? Não. Tem mais alguém para baixar? Também não. Então, o que eu vou fazer? Acrescentar um zero. Então, se eu acrescentei um zero, lá no meu resultado, vou ter que acrescentar uma vírgula. Agora sim, ó, 60 dividido para 12. Então, que número vezes 12 é igual a 60? 5. Porque 5 vezes 12 dá 60 e não sobra nada. Acabou. Vamos fazer o teste? 45 dividido para 1,2 é igual a 37,5. Perfeito. Potência com números racionais. Primeiro, em forma de fração. Então, eu tenho uma fração elevado a um expoente. Resolve como? Vocês vão repetir a fração essa quantidade de vezes. Então, eu vou ficar com 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Repetir ele 4 vezes. E resolve como? Já vimos como resolve multiplicação. É o número de cima vezes o número de cima. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Embaixo nós temos 3 vezes 3, que dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3 dá 81. Lá no final, se der para simplificar, simplifica. Nesse caso, não tem nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, acabou aqui. Lembrando, pessoal, que também tem jogo de sinais. Por quê? Porque aqui, ó, é uma multiplicação. E resolve como, Camila? Olha só, eu sempre tenho que fazer jogo de sinais com 2 números, ó. Sinais iguais é sempre mais. Aí eu pego o resultado e faço com o próximo, que também tem o mesmo sinal. Então, sinais iguais é sempre mais. E eu faço com o próximo. Sinais iguais é sempre mais. Por isso que o resultado ali deu positivo. Mas deixa eu te dar uma dica sobre potência. Se a base for positiva, nem se preocupe, o resultado vai ser sempre positivo. A base é essa fração, no caso, certo? Agora, se essa fração for negativa, pessoal, preste atenção ao expoente. Se o expoente for um número par, o resultado vai ser positivo. Se o expoente for um número ímpar, o resultado vai ser negativo, ok? Aqui eu tenho o expoente negativo. Perceba que no exemplo anterior eu falei se a base for negativa. Não falei nada sobre expoente, viu? Agora sim, falando sobre expoente, quando ele vier negativo, o que fazemos em uma fração? Muito simples, e isso é uma dica. Inverta a fração. Se eu tenho 5 sobre 2, eu vou ficar com 2 sobre 5. E o expoente passa para ser positivo. Se ele está negativo, passa para ser positivo com esse passo. E resolve como? Nós vamos repetir isso daqui 2 vezes. 2 quintos vezes 2 quintos. Resolve como? 2 vezes 2 dá 4, 5 vezes 5 dá 25. Camila, fica que sinal? Como eu disse, se a base for positiva, o resultado vai ser sempre positivo. A observação é quando a base for negativa.
Aí sim, olhe para o expoente. Se for par, é positivo. Se for ímpar, é negativo. Agora, potência com números decimais. Resolve como? Mesma ideia. Mas aqui eu vou ensinar dois métodos, tá bom? Primeiro método, vocês vão ter que repetir a base, que agora é 1,2, duas vezes. Então, vamos lá. 1,2 vezes 1,2, ok? Se aqui fosse 3, iriam repetir 3 vezes e por aí vai. E multiplicação de números decimais, vocês já sabem, resolve como? 1,2 vezes 1,2, imaginem o número sem a vírgula, então ficaria 12 vezes 12. E só multiplicar normal. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. Ficando assim, ó, 4, 4, 1. E lá no final vocês vão acrescentar a vírgula. Onde? Eu tenho um número depois da vírgula, outro número depois da vírgula. Então, eu tenho dois números depois da vírgula. Só contar da direita para a esquerda, ó. 1, 2, vírgula. Então, aqui, olha, nós vamos ficar com 1,44. É a potência desse 1,2 elevado a 2. Agora, um outro jeito de fazer. Então, eu tenho ali 1,2 elevado ao quadrado. Se vocês quiserem, pessoal, transforme esse número decimal em uma fração, que isso vocês também já sabem. Só para lembrar, transforma como? É o número que vocês estão vendo sem a vírgula. No caso, 1,2 é 12. Dividido por quanto? Por 10, por 100, por 1000, 10.000 e por aí vai. Como eu tenho só um número depois da vírgula, é por 10, porque 10 tem um zero. Se eu tivesse dois números depois da vírgula, seria por 100, porque 100 tem dois zeros. E por aí vai. Nesse caso, vai ser quem? Por 10. Lembrando que se der para simplificar, simplifica, porque o cálculo fica menor, tá bom? Nesse caso, gente, dá para simplificar aqui por 2. Ficando 12 dividido por 2 dá 6 e 10 dividido por 2 dá 5. Camila, eu não gosto de simplificar, não quero, eu acho complicado. Então, vocês vão ficar com essa fração, que só o cálculo vai ser um pouquinho maior, certo? Então, 1,2 é 6 sobre 5. Então, é só elevar ele ao quadrado. E resolve como? 6 sobre 5 vezes 6 sobre 5. Duas vezes, né? Porque nós vamos repetir ali duas vezes. Então, 6 vezes 6 dá 36 e 5 vezes 5 dá 25, ok? Então, aceitamos esses dois resultados. Mas são diferentes, Camila? São não, e eu vou provar. Como eu disse, fração é divisão. 36 dividido para 25, 1,44. Ok? Então, pode ser feito das duas formas, pessoal. Raiz com números racionais. Vamos ver primeiro raiz em forma de fração, tá bom? E resolve como, pessoal? É muito simples. Imagine que são duas raízes separadas, como fosse raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 4. E isso vocês sabem quanto é. Quanto é a raiz quadrada de 1? Dá 1. E a raiz quadrada de 4 dá 2. Acabou. Mesma ideia para cá, ó. Separa primeiro, ó, raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 25 dá 5. E raiz quadrada de 49 dá 7. Acabou, pessoal. É isso. Agora, raiz de números decimais. Aqui também eu vou ensinar dois métodos, dois jeitos para vocês resolverem raiz de números decimais. Primeiro método, nós vamos transformar esse número em uma fração, porque fração eu acho mais fácil tirar a raiz. Então, transformando esse número em uma fração, lembrando que vamos ter que deixar em uma raiz, é o número que vocês estão vendo sem a vírgula, já que é 0,36, eu não preciso desse zero à esquerda. Sobre 10, 100, 1000 e por aí vai. Como saber? Eu tenho dois números depois da vírgula, então vai ser por quem? Por 100, ok?
E agora, eu consigo tirar a raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 100? Consigo. Quanto que é a raiz quadrada de 36? 6. E a raiz quadrada de 100? 10. Então, eu vou ficar com 6 sobre 10. Lembrando, de novo, toda fração, se houver algum número que divida os dois ao mesmo tempo, ou seja, que simplifique, pessoal. Então, aqui dá para simplificar por 2. 6 dividido por 2 dá 3 e 10 dividido por 2 dá 5. Acabou aqui. Veja só, se eu tivesse raiz quadrada de 0,49, sem esse 0, vocês lembram quanto que era raiz quadrada de 49? Lembro sim, Camila, 7? Perfeito. Então, já que eu tenho só dois números depois da vírgula, a cada dois números equivale a um número só. A cada dois números equivale a um número. Então, aqui eu iria ficar só com 0,7. Ok. E se eu tivesse isso, Camila? O resultado seria qual? Eu ainda lembro quanto que é a raiz quadrada de 49, que é 7. Então, o resultado aqui ficaria como? A cada dois números é um número, tá bom? Então, ó, 0, 7. Vamos ter aí uma outra ideia. Olha só, 0,01. Vocês lembram quanto que é a raiz quadrada de 1? Lembro sim, Camila, é 1. Então, indica que o resultado aqui iria ficar como? 0,1. 0,1. E se fosse dessa forma? A cada dois números é 1. Então, sempre vou ter o 0, né? Então, esse daqui vai ser 0 e esse outro vai ser quem? 1. Então, a raiz quadrada de 0,0001 vai ser 0,01. E a mesma ideia é para todos os outros. Veja só, eu tenho 0,000025. Eita! E agora? Então, a minha resposta vai ser o 0, e a cada dois zeros é 1. Cada dois zeros é um 0, cada dois zeros é um 0. E esse daqui, raiz quadrada de 25, que é 5. Então, só para a gente conferir, eu tenho 0,36 e a resposta fica como 0,6. Concordam? Mas, Camila, são números diferentes. São não. Bora provar. Eu tenho 3 dividido para 5 dá quanto? 0,6, tá bom? Essa fração também é 0,6.